Olá, eu sou Elisandra Costa Cunha, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Pelotas, e neste vídeo eu estarei apresentando o meu trabalho intitulado como Percepção Ambiental e Catadores de Materiais Recicláveis. Esse trabalho, então, ele é de minha autoria e também de Maurício Pinto da Silva, o qual foi orientador desta pesquisa. Então é importante destacar que essa pesquisa ela é parte integrante dos estudos que foram desenvolvidos para o meu TCC no curso de Gestão Ambiental, bacharelado também da Universidade Federal de Pelotas. Bom, então dando início à minha apresentação, eu passo a falar sobre os resíduos sólidos, que hoje são um dos maiores problemas ambientais. De acordo com dados da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, são gerados todos os anos mais de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Então, no que se refere ao gerenciamento e à gestão desses resíduos, são considerados um dos maiores problemas a serem enfrentados pela sociedade. Então, neste contexto, vai se buscar por alternativas e soluções que possam auxiliar nesta questão. Então, a reciclagem ela surge nesse cenário como uma das alternativas sustentáveis ao reaproveitar esses resíduos. Hoje, 90% do que é reciclado no Brasil passa por cooperativas e por catadores de materiais recicláveis, que são considerados a base da cadeia produtiva da reciclagem e são atores fundamentais nesse processo. Então, os catadores, eles são responsáveis por coletarem, por fazerem a triagem desses resíduos, a prensagem e a comercialização. Então, muitos estão conveniados a essas associações e cooperativas e exercem essa função dentro desses locais. Ainda que muito importantes, a gente destaca o quanto há de carência dentro dessas cooperativas e o quanto eles são marginalizados, mesmo que sendo agentes ambientais muito importantes e que fazem todo esse trabalho de grande valor. Então, eu trago a percepção ambiental, de acordo com Cavalcante 2012, a percepção ambiental que os catadores de materiais recicláveis têm em relação à profissão que eles desempenham irá auxiliar no diagnóstico dessa realidade, fornecendo informações essenciais para o desenvolvimento de políticas públicas. Então, o objetivo principal desse estudo foi analisar a percepção ambiental dos catadores, que são hoje conveniados à Cooperativa de Catadores da Vila Castilho, em Pelotas, quanto à reciclagem de resíduos sólidos. Então, a metodologia que foi empregada nessa pesquisa foi um estudo de caso, onde ocorreram entrevistas. Essas entrevistas elas foram compostas por 7 perguntas abertas, voltadas então aos 11 cooperados atuantes dessa cooperativa. Então, a entrevista é um encontro entre 2 pessoas, a fim de que uma delas, mediante conversação, obtenha então informações a respeito de um determinado assunto. Passando então para os resultados e discussões, a primeira pergunta realizada nessa pesquisa foi se eles acreditavam que as ações e os programas municipais eram suficientes para incentivar e promover a reciclagem. Então, todos demonstraram uma insatisfação generalizada no que se refere aos programas que são desenvolvidos pela cidade. Identificaram, então, uma carência de programas que incentivem e que falem a respeito da coleta seletiva no que se refere à separação e segregação correta desses resíduos.
Então, um cooperado ele mencionou que no início, quando a coleta seletiva foi lançada na cidade, era mais divulgado, porém com o passar do tempo, essa divulgação ela diminuiu. A segunda pergunta era sobre as ações que eles consideravam importantes para a conscientização da população, né, no que se refere à importância da reciclagem. Então, eles trouxeram diversas abordagens e experiências pessoais. Então, algumas dessas ações, né, que eles consideravam efetivas, foi programas de educação ambiental, uso das redes sociais para divulgação da importância da coleta seletiva, da reciclagem, dessa separação correta, né? Ensinar as crianças nas escolas, distribuição de panfletos também foi mencionado por eles, e também campanhas pela televisão, pois, de acordo com eles, alcança um número maior de pessoas. Então, uma cooperada mencionou, né, essa questão da televisão para alcançar um público maior. Então, quando perguntados, né, sobre se eles acreditavam que a reciclagem ajuda a preservar o meio ambiente, todos tiveram uma convicção clara de que ela é benéfica ao meio ambiente, porém, quando perguntados a desenvolverem essa resposta, notou-se, então, uma limitação no conhecimento, mas todos entendem que ela é benéfica para o meio ambiente ao diminuir os resíduos, né, que são enviados aos aterros sanitários. Quando perguntado sobre quais eram os maiores desafios, o principal é a presença de material orgânico e também de rejeitos nesses resíduos que chegam na cooperativa. Então, quando deveria chegar apenas resíduos recicláveis, não é a realidade, então chega muito rejeito e orgânico misturado aos resíduos recicláveis. Então, essa é a maior dificuldade hoje presente na cooperativa. Então, chega junto, por exemplo, muitos materiais hospitalares. Também já chegou animais mortos na cooperativa, né, na coleta seletiva para esses catadores da cooperativa. Quando perguntados, então, sobre quais eram os benefícios da reciclagem, o principal destacado por eles foi a geração de emprego e renda, a melhoria do trabalho em comparação com o período em que eles atuavam no lixão. Então, essa transição ela foi considerada um benefício da reciclagem e também a redução dos resíduos enviados aos aterros sanitários. Quando perguntado sobre quais eram suas expectativas e desejos, a principal é a valorização pelo trabalho que realizam, parcerias a fim de aumentar o engajamento da cooperativa e também apoio do poder público, o aumento da divulgação da coleta seletiva para que alcance mais pessoas e conscientizem as mesmas. Então, a minha conclusão foi que a percepção ambiental que os catadores hoje têm em relação à sua atuação na reciclagem, ela fornece informações essenciais para o desenvolvimento de políticas públicas, pois a gente entende através deles quais são as necessidades e a gente passa a pensar em soluções para abranger todas essas demandas deles. E também a possibilidade de melhorias e também de iniciativas a esses trabalhadores. Então, aqui estão as minhas referências. Obrigada pela atenção.